Fala pessoal do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal de investimentos. E ontem, fiquei devendo para vocês, tá? O vídeo de Sabesp. Já no dia de hoje sai resultado de Porto Seguro e nós encerramos aqui a nossa maratona de vídeos trimestrais, né? Provavelmente eu vou incluir na nossa lista mais algumas empresas que eu considero que precisam estar nessa lista de acompanhamento recorrente. Aqui eu pessoalmente invisto nessas empresas e nós precisamos ter esse acompanhamento recorrente mesmo nas trimestrais, tá? Natural. Mas sem mais enrolações, preciso de mostrar para vocês os resultados de Sabesp. Já está aqui a tela da minha tela, né? A tela do computador. Nós vamos ver aqui os resultados de Sabesp, que divulgaram seus resultados no dia 12 de agosto, tá? Então, vamos visualizar aqui os resultados de Sabesp. Os resultados vieram muito bons, tá? Considerei os resultados muito interessantes. Sabesp está conseguindo. Sabesp não é uma empresa que consegue aumentar tanta receita, mas eles estão conseguindo fazer um trabalho de administração para gerar um bom EBITDA e um bom lucro líquido no final, que são muito positivos para a empresa, né? E fora o plano de, de de aumento de investimento que tá assim, animal, né? Plano muito bom, tá? Então, vamos aqui sem mais delongas para o nosso arquivo. Aqui, esse aqui, eu acho que foi bom ter deixado para hoje, falando a verdade para vocês. Geralmente, qual que é a minha dinâmica, tá? Eu sempre lanço vídeos às quartas e às sextas. Geralmente 2 vídeos por semana. Quando eu tô mais animado na semana, eu gravo mais. Mas a apresentação deles é muito completa e o press release ele não é tão completo assim. Então, na apresentação a gente tem mais detalhes, eles se esforçam mais na apresentação, que é ao contrário de outras empresas, né? Todas as empresas que na apresentação nem dão tudo de si e deixam um press release mais completo. Mas Sabesp é ao contrário. Então isso é importante deixar para hoje, porque o webinar foi hoje, com toda certeza. A maioria das empresas é assim: lança o resultado do dia anterior e apresenta no dia seguinte para o mercado. Apresenta assim numa live, né, oficial deles. Então aqui está o material que eles disponibilizaram. Nós temos aqui uma agenda, né? Então primeiro nós vamos olhar aqui para os destaques financeiros, depois eles vão para a área e depois eles respondem perguntas, né? Mas certamente nós não faremos isso, né? Quem sabe um dia fazemos uma live, né? Bom, então aqui os destaques operacionais em primeiro lugar. Temos aqui a produção de água que aumentou trimestre contra trimestre, então isso foi um valor muito positivo, né? Aqui de crescimento, valor de 4,8%. Até achei pouco no acumulado, mas é isso mesmo, né? Quase 5% de crescimento na produção de água. Aqui nas ligações, eles também tiveram um aumento, tá? Em 9.506 ligações de água contra 9.434, 0,8% de crescimento. E no esgoto também, no esgoto foi onde eles tiveram um crescimento de 1,1%. Então era 8.150 e agora passou 8.239. Então o número que aumentou, certamente, esses aqui são os indicadores operacionais da empresa, né? É o negócio da empresa, produz água, disponibiliza água e trata esgoto, né? Então nada mais natural do que ter esses destaques aqui. E ela já passa para os destaques financeiros, né? Então, a receita líquida ela cresce muito, é, muito timidamente no modo online. Então, 2,9% no crescimento de receita, mas o EBITDA vem com um crescimento muito bacana de 21%. Então, era quase 3 bi e passou a ser 3 bilhões e meio. E isso fez com que o lucro líquido reportado fosse muito para cima. Então, mais 76% de crescimento, número muito bom. E, obviamente, a empresa conseguiu gerar mais caixa nesse período. Então, ela aumentou o seu fluxo de caixa em 80%, gerando incríveis 3 bilhões de caixa. Então, enquanto era 1 bilhão e 700 aqui no segundo tri. Então, por mais que a receita não está contribuindo tanto assim, essa receita tende a aumentar muito com os projetos, tá?
é isso que nós estamos é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas só de a empresa ter conseguido, reforçar um pouquinho o EBITDA e isso, acaba, respingando no lucro líquido, isso faz com que o lucro líquido cresça muito, no trimestralmente falando, mesmo com o crescimento tímido da receita. Então é uma empresa que se tornou muito mais rentável, né, parece que depois que ela foi privatizada, isso aconteceu, isso está acontecendo trimestre após trimestre, né. No trimestre anterior foi a mesma coisa. Bom, e aí, eles explicam um pouquinho o que está acontecendo com a receita, tá. O reportado de receita, ele é isso, contra, esse aqui é o ajustado, né, devia ter me mostrar o reportado do trimestre passado, né. Mas enfim, não tem problema. Bom, eles estão aqui com uma construção de 3 bilhões e isso acaba entrando no resultado da receita, por questões, contábeis, tá. Então tem esse construção e essa bifurcação que acabam entrando positivos nessa receita reportada, mas se você for olhar o ajustado cresceu aqui 2,9 e no reportado cresceu 32%. Mas isso aqui diz respeito a investimentos que a empresa tá fazendo, tá. Não diz respeito, isso aqui vai refletir na receita lá na frente, não agora. E o EBITDA ajustado também tem efeito desse tipo de bifurcação, não tem efeito mais de construção, e tem um não recorrente aqui acontecendo, mas o EBITDA veio crescendo no reportado 30%, deixa eu descer um pouquinho aqui, e no ajustado cresceu 21%. Então, teve outras coisas que fizeram com que o EBITDA melhorasse, nós já vamos ver isso aqui lá na frente. Bom, aqui na receita líquida, né, então eles explicam um pouquinho por que que a receita líquida cresceu um pouquinho, e também dá para explicar por que que a receita líquida não cresceu tanto assim. Então, primeiro, teve esse negócio da FAUSP, que é que é tipo uma tarifa que eles deixaram de receber, né, por aí vai. Teve um reajuste de preço, teve 290 milhões acima, reajuste de preço, beleza, mas, e teve aqui um volume maior também. Mas esse mix, ele é é ele é explicado aqui pelas ligações residenciais com acesso a tarifas subsidiadas. Então eles estão aumentando o acesso para pessoas à água, a esgoto, para pessoas que não vão, que não vão acabar pagando a tarifa total, né. Eles acabaram perdendo 138 milhões aqui, e tem esse FAUSP aqui também que fez eles perder um pouquinho de receita no ajustado, tá. Mas, né, por enquanto eu acho que tá tranquilo, dado que a empresa está investindo bastante, esse acréscimo de receita vai acontecer nos próximos anos, né. Não diria meses, porque as obras precisam terminar, né. Bom, aí tem aqui o total do efeito preço excluído do mix de categoria, né. Então, eh, então a empresa antes estava ganhando aqui R$ 100 e agora está ganhando 107, né, e o efeito de preço para indústrias cresceu muito, né, é 100 agora está 147. Então, em relacionado ao primeiro tri, ela aumentou o preço de novo para as indústrias, né, que é onde gasta mais água, né. Então, é é o que faz um pouco até de sentido, né. E aqui as ligações com acesso à tarifa subsidiada cresceu 80%. Então, muitas casas recebendo aí o o o recebendo ligação de água, de esgoto, mas no nível de tarifa subsidiada, isso não contribui com a receita, mas, contribui lá no volume de água ou no volume de esgoto, né. Então, aqui CadÚnico, né, então é com o negócio lá do governo, né. Parece que até o destaque ele vai se repetindo, tá. É as mesmas coisas aqui do primeiro trimestre. Tem nada demais no resultado, tá. Eh, mas é bom acompanhar. Então, beleza. Então na receita líquida nós já vimos esse gráfico aqui de cima, né, mais 159 milhões, 2,9%. Mas no EBITDA é importante ver aqui, ó, o impacto que a receita trouxe. Pessoal, eles fizeram uma redução de colaboradores de 11%,
Em serviços teve uma melhora. Aqui em gastos gerais administrativos, né? Eles também tiveram aqui uma reversão de provisões legais, né? Então, assim, teve lá uma antecipação de repasses a fundos municipais, que isso, acho que isso teve também no primeiro trimestre, se não me engano, tá? E aí teve 96 milhões aqui de outros, então o EBITDA saiu de 2.977 para 3.617, então valor muito positivo, crescimento de 21%, mais 640 milhões para o EBITDA da empresa no segundo trimestre. Eu acho que é um resultado, né, é louvável que a empresa tem feito nos serviços, no pessoal, no, ganhou aqui uma coisa na justiça, né? Teve outros, mas vamos detalhar isso aqui lá no Press Release, tá? Bom, aqui os destaques financeiros, né? É interessante que aqui no deep dive do pessoal, né? Então, eles fizeram aqui uma redução de pessoal de 10,3 colaboradores, né? Então era 749, passou a ser 672 milhões, né? É, eram 10 mil colaboradores, agora são 9.305. Então, por mais que teve aqui um aumento do dissídio, que foi a inflação, de 5%, mas esse ajuste aqui na quantidade de colaboradores contribuiu muito, teve outros também, eles gastam menos com o pessoal. Isso aqui levou o EBITDA a crescer. Uma das linhas que levou o EBITDA a ter um crescimento positivo, período contra período, né? E aí o lucro líquido reportado, né? Então, o EBITDA aqui é interessante que eles ganharam dinheiro com a despesa financeira, né? Então, o resultado financeiro aqui contribuindo positivamente. Teve aqui o IR, né, normal. Mas isso aqui tá mostrando o lucro líquido ajustado, né? Tá certo? Era 1.200.000 e agora passou 2.100.000, né? Então, o EBITDA está acrescentando 640 milhões, o resultado financeiro, né? Então, resultado muito positivo, né? Não tem jeito. Foi muito bom. Aqui teve uma bifurcação, né? Então, essa bifurcação é quando uma obra termina, ela não termina por completo, mas já está gerando um pouco de receita. Então, teve acréscimo aí de várias formas diferentes para o lucro líquido ajustado da empresa no segundo trimestre de 25. Bom, aqui eles falam um pouco do CAPEX, né? Então, olha só a diferença de investimento, né? Do 23 e 24 era a mesma coisa e aumentou 178%. Então, o lucro não, o CAPEX acelerando, e eles estão investindo muito em esgoto, tá? Eles querem muito aumentar a capacidade de esgoto, né? E aí eles têm um fator U lá que são metas, né? Novas economias de água, esgoto e tratamento de esgoto, né? Então, nessa aqui eles já atingiram a meta, nessa aqui eles estão quase atingindo, e nesse aqui estão na metade da meta, faltando aí 2 trimestres para o ano acabar, que certamente eles vão alcançar. Então, esse investimento está surtindo efeito porque tem novas economias de água, novas economias de esgoto e novas economias para tratamento de esgoto acontecendo. Então, acho que está no padrão aqui esse CAPEX, tá? Esse CAPEX está indo num nível muito bom para a companhia. E aqui, os principais cronogramas de CAPEX, né? Então, tem aqui a Integra Tietê, obras litorâneas, obras no interior, nossa Guarapiranga. Então, né? Vai aumentar mais 68% de capacidade de tratamento, 16,7 metros nos principais sistemas. Então, aqui um pouco das fotos, né, das obras. Então, bacana aqui em Barueri, ABC, São Miguel. Então, a empresa está se mexendo, está fazendo aí investimentos massivos, né? Mais 180% de crescimento no CAPEX trimestre contra trimestre. Então, a empresa tá tomando de dívida, né, para fazer isso acontecer, com toda certeza. Mas tem aqui uma posição de caixa confortável até, né? 8 bilhões em caixa, né? E aí ela pode ir amortizando essa dívida ao passar do tempo. Bom, os destaques financeiros aqui, né? Então, a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, né? Que é importante de olhar, é em 1,9, tá muito tranquilo,
a despesa financeira pelo EBITDA está é, em níveis um pouco mais elevados, mas acontece, né? O retorno sobre o capital investido que está aumentando, né? Interessante que foi 10% aqui do primeiro trimestre e agora passou a ser 13%, né? Então, aquilo que ela fez no EBITDA ajudou muito para o ROIC aqui e para o ROI, consequentemente, né? Então, o maior ROI da companhia alcançado nesse segundo trimestre, um ROI de 15%, igual ali. é, Outro dia eu vi o CEO, algum CEO falando que ele compara o crescimento do lucro da companhia é, com o investimento da taxa básica. Só que ele esquece que, né, ninguém consegue fazer de um. Vamos supor, uma empresa está 10 anos no mercado. Ela não vai conseguir se desfazer de tudo para aplicar o dinheiro no mercado. Então, tem que fazer. A empresa está tomando dívida em um período que a dívida está cara, mas ela já está colhendo frutos aqui dentro do seu ROI, né? Então, o que foi melhor para ela, né? Então, é, o retorno sobre capital, o retorno sobre patrimônio aqui de 15% para uma empresa como a Sabesp é muito bom. Se aumentar ainda mais esse número, né? Aí fica um padrão VEG, um padrão Itaú, né? Isso aqui, né? Muito bom mesmo. Acima de 10% para mim já é um número que chama atenção. 13, 12, né? Que é o que a empresa mantinha, já era um bom número para a Sabesp. Poderia melhorar mais e melhorou 15%. E aí tem um cronograma, né, de atualização tarifária, né? Todo ano tem que atualizar, né? Tá certo. Então, já passou esse prazo aqui, né? Agora a gente tá nesse, que é a avaliação da Arzesp aí, né? Dos dados. Aí 1 de dezembro a Arzesp divulga a tarifa que entrará em vigor. E 1 de janeiro passa a valer a nova tarifa, né? Então, beleza, né? E aqui, áreas foco, né? A empresa trouxe um destaque interessante que fala um pouco de. Fala de algumas coisas aqui. É importante mostrar para vocês esse lance, tá? Então, execução do CAPEX está acontecendo, backlog do CAPEX, demanda firme, né? Projetos de medidores inteligentes, legal. Então, tem vários projetos acontecendo aí na companhia, né? Modernização de medidores, para medir lá melhor a água, né? Com o Pix automático, legal pra caramba. Smart POS, né? E atendimento ao cliente via WhatsApp. Muito bom, né? Porque, pô, empresa assim, você tem que ficar ligando. Não, aí é mó canseira, né? Então, muito bom isso aqui. É, o serviço ao cliente aqui arrasando, né? 18% de redução nas reclamações sobre falta de água, ótimo. 23% de redução no número de vazamentos de água, muito bom. E 42% de redução no tempo de médio de recuperação de pavimentos. Então, porque né, tem que mexer muito, né? Empresa de companhia, de companhia assim, de saneamento, tem que mexer muito na rua, né? Então a galera, eles têm que ficar pavimentando de novo a rua, né, e tal. Então, aqui os clientes estão ficando mais felizes e reclamando menos aí da companhia. E a tecnologia, né? Isso aqui para mim foi uma coisa muito interessante. Galera aí, 60 dias já com o WhatsApp da Sabesp. Pô, 3 milhões de conversa, 96 milhões de arrecadação, 4,52 pesquisa de satisfação, né? E tem essa Smart POS aqui que faz um pagamento via Pix aqui. Então parece que o cara vai lá com a maquininha e fala, "Ô, a gente vai cortar. Então, em vez de cortar, paga aqui, ó. Então já vai com a maquininha, já divide lá pro cara, já garante a receita pra companhia e não corta a água do cara, né? Então, muito bom. Então, os destaques aqui da privatização, né? Eu acho que teve, teve só ganhos com a privatização, né? Eu acho que teve algumas pessoas que rodaram, né? Os 11% de colaboradores lá, mas eles criaram 7.500 novos empregos diretos em construção, porque tá construindo bastante, né? Tá fazendo aí as suas metas acontecer, tá fazendo mais gente ter acesso a saneamento básico com os programas do governo, com o CAD único, né? E aí
tarifas sociais acontecendo, né. Então, pô, muito bacana. Aí vem os Q&A, e aí vem aqui os que eu queria mostrar para você só lá no press release, tá. Então, pô, resultado assim, resultado muito muito bom da companhia. Não tenho nem o que falar com vocês, tá. Eu acho que o resultado veio muito bom. E aí nós vamos olhar um pouco aqui para o press release, só pra gente aprofundar, tá. Não é pra, eh, não é pra tomar muito tempo não, mas esse vídeo vai ficar muito curtinho, bacana por isso. Então o lucro por ação aqui ele saltou, né, de 1,77 para R$ 3,12 por ação. Então, pô, eu até acho que tá na hora da empresa fazer um grupamento aqui, tá. A empresa tá R$ 122 e olha isso daqui, né, o quanto subiu, né. Então, a galera tá vendo uma boa expectativa pra companhia. Olha lá, reportou ontem, né, no fim do dia, e olha que a subida que já teve, né, R$ 122 a ação. Então, a galera gostou muito aí, de como veio, né, o resultado, com muito capex, muito lucro subindo, né, então não tem muito o que falar, né. A empresa veio com um resultado muito bacana mesmo. Então aqui, ela mostra tanto a receita, no consolidado, quanto a receita ajustada, tá. Acho que ajustado não, essa aqui é só o receita no consolidado. Vamos olhar para ajustado, porque eu acho que é o que mais faz sentido, né. Aqui o ajustado tá aqui do lado. Então a receita operacional crescendo, eh não, a receita operacional a gente não olha muito, né, mas vamos olhar para a receita líquida. Ela cresceu 2,9%, muito por causa desse FAUSP também, né. Esse FAUSP acontecendo aqui, eh que não apareceu no segundo trimestre de 24, né, aparecendo agora. E, eh, a receita líquida aqui crescendo 2,9%, ok. Aí vem os custos de despesas operacionais que decresceram, né, então agora é menos 18,7%. Antes, vamos olhar aqui, ó, era 2.513, passou a ser 2 bilhões, né, então muito bom. O EBITDA se beneficiou demais disso também. E aí o resultado financeiro líquido ficou aqui em 74 mil, em menos 74, né. Na verdade, o resultado financeiro eles conseguiram, na verdade, espera aí, quer ver, tô me confundindo tudo aqui. É isso mesmo, eles não tiveram um um resultado financeiro machucando tanto o resultado, né. Então, resultado financeiro caindo aqui, que foi muito bom para o lucro bruto da empresa também e para o lucro líquido. E aí, o lucro bruto variando 71% para cima e o lucro líquido variando 64% acima no ajustado. E o lucro por ação teve esse salto, foi muito positivo, né, sem o que falar. E aí, aqui nos custos de despesas eu queria dar uma olhada com vocês, porque olha só o quanto a empresa conseguiu fazer um belo controle trimestre contra trimestre, né. Então o pessoal gastou 77 milhões a menos, materiais gerais gastou 46 milhões a menos, materiais de tratamento gastou 39 milhões a menos, e por aí vai. Só na energia elétrica que ela aumentou um pouquinho aqui, as despesas gerais caiu 399 milhões, e aí isso tudo contribuiu para ter aqui 722 milhões com a depreciação, mas só no custo ela está economizando 500 milhões, quase 500 milhões. Isso ajuda demais lá no lucro líquido também, né, no lucro ajustado. Então, né, veio muito bom o número. Eh já mostrei para vocês que os caras ficaram eufóricos, né. Então, assim, não tem o que falar, a empresa veio com um bom ROI, aumentou o ROI, aumentou o lucro, com pouca receita crescente, mas aumentou, porque tá fazendo um bom trabalho lá no operacional. Então, pô, sem o que falar, né. Receita aí, receita crescendo junto com o lucro, né, parecia andar um pouco de lado, né, ali um pouco em 2013, mas depois crescia muito do nada, enfim. E vamos para o nosso caso comentário, né. Chegamos aqui ao final de análise
Sabesp. Vamos lá, vamos escrever o nosso comentário. Bom, vamos lá então para os nossos destaques. Bom, a receita cresceu apenas de 2% no ajustado, reflexo lá da FAUSP, né? E um pouco da continuidade da empresa em continuar atendendo pessoas que precisam, segundo os programas sociais, né? Apesar disso, o EBITDA veio com um crescimento 21,5% acima, trimestre contra trimestre. É um reflexo de um trabalho excelente que está sendo feito pela empresa nos gastos operacionais. Então, eu vi lá que nas linhas de pessoal, serviços, materiais, todas elas fizeram um acréscimo. Foram quase 500 milhões que nós vimos lá no vídeo, que foram acrescentados por causa dessa boa administração, e o EBITDA veio com muita força, né? Bom, o lucro líquido veio com excelente aumento, né? Então, ressaltando que a empresa vem controlando bem demais os gastos, foram quase 500 milhões de economia que nós vimos lá no vídeo, e, claro, influencia o lucro líquido para cima, né? CAPEX está a todo vapor, então as metas lá do fator U estão super batíveis. Uma, inclusive, já está batida, as outras duas faltam. A terceira está meio que em risco, mas eu imagino que vai bater tranquilamente. Então, sinal de que o CAPEX está funcionando, de que o investimento está funcionando e que a empresa deve conseguir rentabilizar em cima desses investimentos com toda certeza. Bom, vi lá que os indicadores de reclamação estão em queda, inovações acontecendo no setor da medida do possível, então estão implementaram lá aquela maquininha de ir lá na frente do cara e falar, ô, tá devendo, cara, paga aí, senão a gente vai cortar sua luz. E aí o cara paga lá e pode dividir de 24 vezes. Tem um novo canal de atendimento lá no WhatsApp que entrega a segunda via de boleto e outros serviços que podem ser feitos por um bot, né? Que tem uma boa nota geral de atendimento, né? E tem lá 3 milhões de atendimento em 60 dias, então muito forte a quantidade de atendimento, né? E o ROI chegou a bater 15% nesse trimestre, tão forte que o lucro veio. Então essa foi uma notícia excelente. Imagino que foi por isso que a cotação fez esse salto, né? Tava 107 aqui, beirando, e ainda tá 122, máxima histórica da companhia, né? Então precisando fazer estão precisando fazer aí uma revisão nesse preço aí, mas tá tranquilo. E aí, essa é uma procuração para a empresa, né? Porque foi uma boa gestão acontecendo e nos gastos operacionais que refletiram no EBITDA e no lucro líquido. Então, bom, na minha visão, eu não conhecia a empresa tanto a fundo, tão a fundo assim nos últimos anos, mas a privatização levou a empresa de um nível para outro nos gastos operacionais dela. Inclusive está investindo muito, então parece que vai conseguir tirar um pouco essa receita do lugar e vai levar para cima, né? Então, os resultados de negócio estão indo super bem, menos reclamação, mais atendimento feito no WhatsApp, o ROI é muito bom. Então, o resultado foi impecável, tá? Da Sabesp. E aí, em breve, eu já venho aqui com o link, tá? Então, esse foi o resultado de Sabesp. Comenta aqui, o que você achou? Eu achei que foi assim, ó, excelente. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise e muito obrigado. Até a próxima e nós voltaremos com o resultado de Porto Seguro. Porto Seguro será a nossa última do segundo trimestre, mas imagino que no terceiro trimestre nós viremos com mais empresas, tá ok? Então, muito obrigado por você que me acompanha até aqui e até a próxima. Muito obrigado.